Se você gosta de histórias reais impactantes e cheias de momentos inacreditáveis, já se inscreve no canal agora e ativa o sininho, porque o que você vai ouvir hoje é uma daquelas histórias que parecem saídas de um filme, mas aconteceram de verdade. E fica até o final, porque no final deste vídeo eu vou te trazer uma reflexão que pode mudar a forma como você enxerga o poder e a ambição. Imagine um homem que em apenas 12 anos conquistou quase todo mundo conhecido. Um líder que venceu todas as batalhas que travou, fundou cidades que ainda existem hoje e se tornou uma lenda ainda em vida. Mas por trás da glória existia um lado obscuro, máscaras brutae, paranoia crescente e uma morte misteriosa que até hoje intriga os historiadores. Essa é a história de Alexandre o Grande. Alexandre nasceu em 356, a.C. Siódico em Pella, capital do reino da Macedônia. Ele era filho de Filipe II, rei guerreiro que havia transformado a Macedônia de um reino periférico em uma potência militar. Sua mãe era Olímpia, uma mulher ambiciosa e devota aos deuses antigos. Desde cedo a vida de Alexandre foi marcada por pressões e expectativas. Ele cresceu ouvindo histórias de heróis como Aquiles, de quem dizia ser descendente direto. Essa conexão com os mitos gregos moldou sua visão de mundo. Alexandre não queria apenas ser rei, ele queria ser imortal. Aos 13 anos, seu pai contratou ninguém menos que Aristóteles, o maior filósofo de seu tempo, para ser seu tutor. Foi com ele que Alexandre aprendeu filosofia, literatura, estratégia militar e ciências. Mas não se engane, o jovem príncipe não era apenas um intelectual, ele também era um guerreiro nato. Diz a lenda que, aos 12 anos, Alexandre domou um cavalo selvagem chamado Bussa. Ninguém havia conseguido montar o animal. Enquanto os homens riam da tentativa, Alexandre percebeu que o cavalo estava assustado com sua própria sombra. Calmamente, virou para o sol e com coragem conquistou sua confiança. A partir daquele dia, o céfalo se tornou seu companheiro inseparável nas batalhas. Mas a infância de Alexandre estava longe de ser tranquila. A relação com seu pai era marcada por tensão e rivalidade. Filipe, apesar de respeitar o talento do filho, parecia constantemente lembrar que ele era apenas um garoto. Tudo mudou quando Alexandre tinha 20 anos. Filipe foi assassinado durante uma festa, esfaqueado por um guarda pessoal. Até hoje ninguém sabe ao certo quem ordenou o crime. Alguns suspeitam que Olímpia, mãe de Alexandre, estivesse envolvida para garantir que o trono fosse passado diretamente ao filho. Seja como for, Alexandre ascendeu ao trono da Macedônia ainda muito jovem e imediatamente mostrou ao mundo que não era apenas um garoto. Alexandre herdou um reino instável e cercado de inimigos. Povos submetidos se rebelavam, rivais políticos conspiravam contra ele. Mas em vez de recuar, Alexandre agiu com velocidade e brutalidade. Ele esmagou as rebeliões e consolidou seu poder. Agora, com a Macedônia unida sob seu comando, ele poderia realizar o sonho de seu pai: conquistar o Império Persa. Em 334 a.C., código com apenas 40 mil homens, Alexandre atravessou o Hellespont, o estreito que separa a Europa da Ásia, e iniciou uma campanha que mudaria o curso da história. A primeira grande vitória veio na Batalha do Rio Grânico. Ele derrotou um exército persa muito maior com uma estratégia ousada. Mas o verdadeiro teste estava por vir. No ano seguinte, Alexandre enfrentou Dario III, o grande rei da Pérsia. Na Batalha de Isca, Dario trouxe um exército colossal. Mas Alexandre, com sua tática impecável, virou o jogo. Avançando com sua cavalaria, ele conseguiu quebrar a linha inimiga. Forçou Dario a fugir do campo de batalha. O rei persa abandonou sua carruagem e sua família. Essa fuga foi um golpe devastador para o moral persa e uma prova do gênio militar de Alexandre. Em cada vitória, ele não apenas derrotava seus inimigos, ele conquistava o respeito e o medo de todos que ousavam enfrentá-lo. Quando chegou ao Egito, Alexandre foi recebido como um libertador. Lá fundou a cidade de Alexandria, que mais tarde se tornaria um dos centros culturais mais importantes do mundo antigo. Mas sua ambição era insaciável. Ele seguiu rumo ao Oriente. Atravessou desertos e montanhas até chegar à Índia. Lá, enfrentou o rei Porus na Batalha do Hidáspes. Apesar das dificuldades, incluindo o uso de elefantes de guerra pelo inimigo, Alexandre saiu novamente vitorioso. A essa altura, Alexandre havia criado o maior império que o mundo já havia visto. Ele se estendia da Grécia até os confins da Índia, mas dentro dele, algo começava a mudar. À medida que o império crescia, Alexandre começou a adotar costumes persas, passou a usar vestes orientais e exigia ser tratado como uma divindade. Essa mudança irritou profundamente seus generais e soldados macedônios. Eles viam Alexandre se afastando das tradições gregas. A tensão chegou ao ápice quando Alexandre matou com as próprias mãos seu amigo de infância Clito Negro. Foi durante uma discussão acalorada em um banquete. Clito havia acusado Alexandre de abandonar as tradições do seu povo. Embriagado de vinho e fúria,
Alexandre atravessou o peito de Clito com uma lança, mas não foi só isso. Em suas campanhas, Alexandre deixou um rastro de sangue. Na cidade de Tiro, após um cerco de 7 meses, ele ordenou o massacre de 8.000 pessoas e vendeu 30.000 como escravas. A paranoia também crescia. Alexandre passou a ver traidores em todos os lugares. Não hesitava em executar até mesmo seus aliados mais próximos, se suspeitasse de conspiração. Em 323 a.C., Alexandre voltou à Babilônia para planejar novas campanhas, desta vez para conquistar a Arábia. Mas algo inesperado aconteceu. Durante um banquete regado a vinho, Alexandre sentiu uma dor intensa nas costas e uma febre alta. Nos dias seguintes, a dor piorou e ele perdeu os movimentos do corpo. Por 12 dias, Alexandre agonizou, incapaz de falar ou se mover. Aos 32 anos, o homem que parecia invencível morreu, mas as circunstâncias de sua morte continuam envoltas em mistério. Teria sido envenenado por seus próprios generais? Teria contraído uma doença como febre tifoide ou malária? Ou teria simplesmente sucumbido ao esgotamento físico-mental? Seu corpo foi colocado em um sarcófago dourado e enviado para o Egito, mas com o passar do tempo, o paradeiro de seus restos mortais se perdeu. Até hoje ninguém sabe aonde está o túmulo de Alexandre o Grande. Alexandre conquistou o mundo conhecido, mas não conseguiu conquistar a si mesmo. Sua vida foi um exemplo do poder absoluto e das consequências devastadoras da ambição sem limites. Agora eu quero saber de você. O que leva um homem a buscar tanto poder, mesmo que isso custe a vida de milhares de pessoas? E se você tivesse o mundo aos seus pés, será que conseguiria parar? Deixa aqui nos comentários a parte dessa história que mais te impressionou. E antes de sair, já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho a continuar trazendo histórias como essa. Histórias que o YouTube dificilmente vai te mostrar se você não tiver inscrito aqui. Se você gostou desse vídeo, pode ter certeza que vai gostar também das outras histórias impactantes que já contamos aqui no canal. Dá uma olhada nos vídeos recomendados na tela final e até o próximo vídeo.